Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos no íntimo do nosso coração por um instante. Supliquemos do Espírito Santo que cobriu Maria, que ele venha em nosso auxílio e abra nossa inteligência, nosso coração, para que também nós encontremos a compreensão verdadeira desta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, no clima e no ambiente próprio da preparação para o Natal, quer dizer, no tempo do Advento e no tempo em que nós meditamos o mistério da vinda de Deus, da encarnação do Filho amado de Deus em nossa história, neste ambiente, nós olhamos hoje para a figura de Maria. Com esse título, que ela é celebrada desde o século IX, a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. É um dogma.
Na linguagem do mundo de hoje, o povo tem muito medo de dogma. O protestantismo fez um enfrentamento violento com a fé católica por causa dos dogmas. E, mais tarde, virou chacota quando nós nos referimos aos dogmas. Porque não entendemos e não sabemos o que é o dogma. E por ignorá-lo, nós acabamos por não mergulhar no sentido, no mistério do que é cada dogma da fé católica. Quem abriu a minha inteligência para compreender os dogmas foi uma formulação que eu repito todas as festas que tem como o mistério um dos dogmas da fé. Quem abriu a minha inteligência foi Bento XVI. Bento XVI diz que dogma é proveniente de uma realidade que precisa ser acreditada. Antes de dar-nos a palavra, Jesus fundou a igreja, porque só existia o Antigo Testamento e uma briga e um confronto entre os judeus, porque no meio dos judeus tinha alguns que aceitavam só os 5 primeiros livros da Bíblia. Para eles não existia mais nenhuma página da Bíblia, a não ser os 5 primeiros livros. Para outros haviam os 5 primeiros livros, mais todos aqueles do Antigo Testamento. Para outros haviam aqueles do Antigo Testamento menos 7, como os protestantes que não aceitam os 7 livros do Antigo Testamento católicos. E ainda não havia o Novo Testamento. Então diz Bento, antes de dar-nos a palavra, Jesus fundou a Santa Igreja, fundou-a, instituiu-a, e depois de sua paixão, morte e ressurreição, voltou para junto do Pai e deixou a igreja com a autoridade da igreja organizar a Escritura. Os evangélicos morrem de medo dessa autoridade da igreja. Porque antes da palavra, Cristo fundou a igreja para que a igreja decidisse o que seria a palavra. Porque a igreja tem autoridade no Espírito Santo para interpretar a palavra. Os dogmas derivam desta autoridade da igreja. A igreja perscruta a Escritura, vê o que está dito na Escritura, fecha e faz o catecismo. Ao fazer o catecismo, síntese de tudo que está na Escritura, tem lá no catecismo uma série de dogmas. Os dogmas são frutos da autoridade da igreja, que lendo a Escritura, não encontram. Aqui vem a formulação de Bento XVI. A igreja lê a Escritura, não encontra a palavra, senão a ideia. Filosofia, tá, gente? Bento é muito elevado. Você não acha a palavra que Maria, com Nossa Senhora sendo referida como a Imaculada Conceição. Mas você encontra a ideia. E aí precisa ter capacitação e qualificação já antes do final do primeiro século do cristianismo, antes do final ano 85 até o ano 98 por aí, a igreja decidiu que dentro dela os intérpretes da Escritura, quer dizer, os pregadores, antes de estudar a Bíblia, precisariam de um curso longo de formação filosófica. Primeiro estuda filosofia, para depois estudar a Sagrada Escritura, porque é preciso entender com a inteligência humana, com a compreensão do logos humano, com a capacidade racional, cognitiva humana. E se entrar na Bíblia
sem o recurso da filosofia, das ferramentas da filosofia, é uma tragédia. Vira fanatismo, ou vira burrice mesmo. Lê e não entende. Dito isso, portanto, nós estamos diante de um mistério da nossa fé, um dogma, o dogma da Imaculada Conceição, que não está lá na Escritura o nome, mas está na Escritura a ideia. Eu vou pegar um elemento para entender a figura e o papel de Maria. E você encontra a relevância de Maria já no capítulo 3 do livro do Gênesis. Primeira leitura, pegue lá comigo. Qual era o plano original de Deus? Qual era o sonho, o propósito de Deus ao criar o mundo e criar as coisas? E criar a mulher e o homem e colocá-los no Éden, no jardim. O plano foi interrompido da parte humana. Houve um momento de ruptura. E o texto aqui é uma das versões, porque tem umas 5 versões sobre como é que foi a ruptura. Mas uma das interpretações da ruptura é esse aqui. O Senhor Deus, encontraram? Sim. Chamou Adão dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Deus, disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então, Comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? espere lá, basta aqui. O projeto de Deus foi a criação, primeiro, tudo ordenado, terminado de criar tudo, fez a mulher, o homem e a mulher, e disse ao homem e à mulher: cuide de tudo. Tudo é para vocês. E o Éden não era apenas o lugar da mulher e do homem, mas o Éden era o ambiente também da convivência do próprio Deus. Também na teologia de Bento, nesse texto, Bento diz que quando nós cristãos tocamos no tema do cuidado com a criação e da preservação da criação, da responsabilidade nossa no cuidado da criação, nós não estamos falando de ideologia, nós não estamos na pauta woke, nós não estamos com uma série de ideologias falando da natureza da criação, diz Bento. Quando nós falamos em preservar a criação, nós estamos falando do lugar mesmo de Deus e a humanidade conviverem juntos. Deus vem ao encontro de Adão e faz a pergunta: onde estás? Depois, Deus vai entrar de novo lá na frente para fazer de novo essa pergunta para o filho de Adão e Eva: onde está teu irmão? Lembra? Ele mata o irmão, Deus vai ao encontro dele e pergunta: onde está teu irmão? A Deus interessa muito essa pergunta: onde você está? Você sabe responder isso para Deus? Essa pergunta ela é tão importante, do ponto de vista da fé, do ponto de vista existencial, do ponto de vista psicoemocional, não é? Onde você está? Quando você reza, na sua experiência de oração, você sente o zelo de Deus cuidando de você e perguntando: onde está? Onde estás? Que mais tarde isso virou poesia. Me desculpem, tá, gente? Porque eu gosto demais de música. Mais tarde isso virou poesia nos versos do Roberto Carlos, na música Como Vai Você? Não é? Uma pergunta tão importante para a relação humana. Como vai você? É o mesmo que dizer: onde estás? É tão decisivo a gente aprender a aceitar alguém zelando da gente, perguntando: onde estás? Como você está? Como vai você?
aprender a fazer essa pergunta um para o outro. Ela é tão crucial para o sentido da existência humana. Adão diz: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo. Depois, em algumas traduções bíblicas, dizem assim: ouvi o barulho dos teus passos no jardim e me escondi. Que é a mesma ideia. Em síntese, o que significa aqui é que Deus, o sonho e o projeto de Deus, é que nossa relação com Ele seja uma relação de proximidade. Você, quando reza, precisa ouvir o barulho de Deus chegando perto de você, aproximando de você. Você precisa ouvir a voz de Deus. Deus tem que deixar de ser um conceito abstrato, uma engenharia da filosofia, da ontologia aristotélico-tomista, da sofisticação dos raciocínios cósmicos e físicos. E Deus, quando você reza, diz Bento, e o Papa Francisco repete muito isso: ao rezar, você precisa tomar consciência de que você está falando com um tu. Você está dialogando com alguém. Ouvi tua voz, ouvi o barulho dos teus passos, eu sinto sua presença. E o pecado foi a ruptura com essa proximidade de Deus, com essa intimidade de Deus, com a graça de viver aqui nesta vida, escutando entre os barulhos e os tantos ruídos do mundo, escutar o barulho de Deus. E não ter medo da voz e do barulho dos passos de Deus chegando. Adão foi tomado de medo, estava nu. A inocência acabou, a consciência agora acusa. Adão é provocado por Deus: comeste do fruto da árvore que proibi. Adão diz: a mulher que me deste por companheira me convenceu. Deus fala com a mulher diz: a serpente me enganou. E Deus, curiosamente, vai e conversa com a mulher e com a serpente. Por que fizeste isso? Deus conversando com a serpente, como um senhor. Ele não conversa só conosco, ele conversa com a criação toda. Isso é muito interessante. Deus é um alguém que é presença dialogal permanentemente. Ele põe cada um no lugar. Da partir de agora, serpente, você vai ser assim, mulher, você vai ser assim. Então, onde entra Maria? Maria entra exatamente como aquela que vai colaborar, resgatar nossa relação com Deus, através do sim de Maria. Ela vai abrir-se a um projeto novo de Deus, que quer resgatar um modo de presença dele junto de nós, de tal forma que experimentemos a proximidade de Deus, escutemos a voz de Deus, sintamos o barulho dos passos de Deus se aproximando de nós, sintamos a textura da mão de Deus tocando-nos, a temperatura da mão de Deus tocando-nos e dizendo: onde estás? Como vai você? Vamos ao Evangelho, porque é maravilhoso. Maravilhoso. É um texto para um típico êxtase místico de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, dos grandes místicos da história da fé cristã. Vamos lá? Lucas capítulo 1, versos 26 a 38. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, leiamos, a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. E o nome da virgem? Era Maria. Olhe, parece a descrição de um presépio, de um cenário. No 6º mês, lá à frente, vai dizer o que é esse 6º mês.
Isabel, a parenta de Maria, está grávida de João Batista. Mais à frente a gente volta a esse 6º mês. O anjo Gabriel, que compõe com Rafael e com o grupo dos arcanjos que vivem na presença de Deus. Gabriel, Rafael e Miguel. Os anjos que estão na presença, na face de Deus. Esses anjos, eles gozam de um tipo de feição diferente na descrição apocalíptica, porque os anjos são sempre representados como figuras espirituais, luminosas, mas Miguel, Rafael e Gabriel, eles têm um esplendor no rosto, porque eles são os anjos que vivem diante da face de Deus. Então, onde eles chegam, você tendo perto de você um arcanjo desse, você vê na face dele não o brilho próprio dele, como a gente vê o brilho próprio de cada um na maquiagem ou sem maquiagem aqui na igreja agora cedo. Você olha na face do anjo Gabriel e vê o esplendor, o brilho da face do próprio Deus, porque eles são os arcanjos que estão diante da face de Deus. O anjo, portanto, Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Feito esse panorama do lugar, do ambiente, versículo 28. O anjo entrou onde ela estava e disse, bradem: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Espere lá, o anjo entrou. O que significa isso? O barulho da presença de Deus voltou a ser ouvido. Isso é tão bonito, gente. Aqui é o barulho do mensageiro. A partir desse diálogo que o anjo dirige a Maria, a primeira palavra que inaugura o fim dos tempos do medo e da tristeza por causa do pecado, o anjo inaugura os tempos messiânicos. Nos lábios do anjo, 3 palavras decidem os tempos novos, o tempo messiânico. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegria, graça e proximidade, não de qualquer um ou qualquer coisa, o próprio Deus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está. Aqui rompeu-se o tempo do medo, da nudez, da vergonha, do escondimento de Adão e de Eva. O tempo das maldições e dos pavores antigos, e inaugura o tempo da alegria. Versículo 29. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar, qual seria o significado da saudação? Daqui um pouco a gente volta a essa ideia da perturbação das palavras que Maria sofre. Ela pensa qual seria o significado. O anjo vê a perturbação de Maria e entra com o segundo anúncio dos tempos messiânicos, que repete muito a primeira ideia. O anjo então disse-lhe, bradem: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Graça de novo, diante, quer dizer presença, proximidade de Deus, e sai o medo, entra a confiança. Sai a tristeza, entra a alegria. Sai o pecado, a culpa, entra a graça. Sai o abismo da solidão que o pecado impõe sobre nós e entra a proximidade de Deus. Isso aqui, minha gente, é a introdução do Novo Testamento.
Isso aqui é síntese do que significa todo o Novo Testamento. A teologia dos tempos que se inauguram com a chegada e a intervenção definitiva da proximidade de Deus em Jesus. Maria é abordada por Deus para dois sentimentos: alegria e confiança. Sai a tristeza e sai o medo. Olha, eu vou pegar pesado. Não queria não, mas eu preciso. Hora outra, irmãs e irmãos da comunidade manda para mim, ou faz, se não tem contato meu, faz chegar através de alguém algumas mensagens para mim de internet, das novas interpretações que se fazem dos fenômenos marianos. E tem uma cultura hoje religiosa que se aproximou e se uniu à cultura da violência política. A política e a religião se aproximaram de novo e refundaram o tema do medo. O que tem de católico besta, tonto, seguindo canais e pregadores da internet, fazendo interpretações das aparições de Nossa Senhora e falando que a mensagem de Nossa Senhora é para pregar terror e medo do fim do mundo, terror e medo dos pecados e assombros. Estas aparições não correspondem à Maria do Evangelho, tá claro? Joga no lixo qualquer mensagem dessa. Tire o medo e põe a confiança. Tire a tristeza e põe a alegria. Essas explicaçõezinhas baratas de padres, de pregadores leigos fanáticos, cheio daquele tanto de estampa de santo que parece mais terreiro de devoções daquelas religiões gnósticas, de tudo quanto é superstições, aquela trenheira, aquela visão entupida de elementos, porque nada de estudo, então tem que entupir-se de informação. Tire aquele cenário, limpe aquele cenário, sai do medo, porque medo não combina com Deus e não combina com Maria. Maria entrou na história exatamente para ajudar, ser instrumento de Deus para ajudar a inaugurar os tempos novos. Acabou o tempo do medo de Deus, acabou o tempo da tristeza por causa do mal e do pecado. A graça chegou, a alegria chegou, a confiança retoma e Deus está perto de nós. Reage, igreja, vai! Brada! Brada! Eu fico vendo umas rezas poderosas para os arcanjos e para os anjos. Os arcanjos e os anjos, seja devoto dos anjos e arcanjos, porque eles operam um combate contra o mal, o capeta, Satanás. Minha gente, é uma pregação que põe tanto poder nos anjos e nos arcanjos, que a gente pensa assim: uai, então a morte de Jesus na cruz não fez nada? O capeta e o mal estão aí de rabo solto fazendo o que quer? Sai dessa. Essa devoção aos santos e aos anjos e a Nossa Senhora, baseado numa pregação assombrosa e assustadora do medo, é uma ignorância e uma heresia, é uma blasfêmia contra a cruz e o sangue redentor de Cristo. Essa história de um combate que não para mais, não, o combate já aconteceu. Ele calou o poder do medo, do mal, da tristeza. Ele já inaugurou o tempo novo da alegria e da confiança. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso das sombras da morte, não temerei. Amém? Reage.
Reage. Não tenha medo. E olha, a pior contribuição que a religião pode dar para uma pessoa, a pior contribuição que a religião pode dar para o mundo é entrar nessa indústria de divulgação do medo que leva a pessoa a sentir-se atrofiada espiritualmente. Ela fecha os poros e não se encharca mais da graça. É a pior. Essa não gosto nem de chamar teologia do medo, porque não é teologia, porque teologia não se faz com medo. Mas essa heresia pregada para impor medo, ela não corresponde ao mistério do tempo novo, do senhorio de Deus em Cristo Jesus. Dito isso, vamos retomar, portanto, a tristeza e o medo de Adão foram vencidas. Mas você precisa escutar hoje o Senhor dizer a você também, para as suas tristezas, você ter coragem de pôr a mão aqui e dizer: tristezas minhas, eu te anuncio que o seu tempo acabou, agora é alegria. Pecados e culpas minhas, pecados e culpas, remorsos, traumas, vergonhas e humilhações minhas, seu tempo acabou, agora a graça chegou. Solidão minha, tristeza, acusação do acusador, dizendo toda hora agora para você que você é culpada, culpado, errou, esse tempo de acusação acabou, chegou perto de você, através do ventre de Maria, um Deus que faz barulho para chegar perto de você, para dizer que o amor, o tempo do amor chegou e não há mais distância entre Deus e o homem, a mulher e o homem, e Deus estão próximos de volta. Amém? Esse é o tempo, essa é a hora nossa. Pronto, agora entra o anúncio. Versículo 31. O anjo agora envolve-se mais fortemente com Maria. O anúncio da missão de Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho. A quem? Porás o nome de Jesus. Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Sabe o que significa isso? O anjo, você, do ponto de vista da psicologia, não se assustem. Do ponto de vista da psicologia, a voz do anjo é a voz da própria consciência, não é? É a consciência de Maria se recordando das promessas de Deus feitas desde Abraão e Sara, 1850 anos atrás. A consciência de Maria recobrando lembranças das promessas de Deus. A voz do anjo vai ajudando Maria a retomar quem é Deus desde o começo. O que Ele quer de verdade para esse povo que está sob o jugo da dominação do Império Romano, esse povo que está sob o jugo da violência, do império da força violenta do exército do Império Romano. A voz de Maria vai recobrando, reconfigurando a relação. Darás à luz um filho. Vai nascer alguém que tem nome de Yeshua, Jesus, que significa Deus salva. Ele é grande, o poder do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre. O seu reino não terá fim, Maria.
Aí Maria toma a palavra. Vamos lá? Versículo 34. Maria perguntou ao anjo, bradem: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Lá em cima falou que Maria, versículo 29, falou que Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Agora Maria não só pensa, mas ela reage. Ela pergunta ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Sabe o que significa isso? Deus, que é Deus e que te ama, não tira de você o direito de você ter seus questionamentos e suas dúvidas. Tá claro? Deus, que te criou com inteligência, não lhe tira o direito de usar a inteligência. Perguntar não é próprio de quem tem dúvida e não crê no poder de Deus. Perguntar é primeiro próprio de quem tem a graça de ter inteligência, de raciocinar, de pensar, de elaborar uma compreensão, uma opinião, para elaborar um posicionamento e uma atitude interna e depois uma decisão em ações. Esse tipo de pregação religiosa que só quer certeza, 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 isso não é a fé bíblica, isso é domesticação, isso é para criar fanatismos, fundamentalismos e radicalismo político. Fanatismo religioso e radicalismo político é a mesma coisa. É gente que perdeu a capacidade de raciocinar, porque faz do medo já uma ação violenta para combater o medo, e não tem mais a capacidade cognitiva da inteligência, de perscrutar as coisas, de perguntar, de questionar e de construir uma compreensão das coisas. Você tem medo das suas dúvidas? Ou você faz delas oportunidades extraordinárias para crescer? Para buscar ajuda? Ter dúvida não é problema. O problema é quando você permite que as dúvidas passam a conduzir você. Aí não é falta de fé somente, aí é burrice. Não? Ter dúvida não é problema, mas quando você põe a dúvida para puxar o carro da sua vida, aí pronto, aí acabou a inteligência. Não é fanatismo cego de não poder duvidar, mas também não é sandice de botar a dúvida para te reger, mas transformar a dúvida como possibilidade de perscrutar a realidade e encontrar possibilidades novas para o aperfeiçoamento, para o progresso, para o crescimento, para desinstalar, para sair do lugar confortável da comodidade e crescer. Tá claro, gente? Tá claro? No fundo, o que Maria está dizendo para o anjo é: tá bom, Deus quer isso de mim, mas eu apresento para Deus as minhas condições. Eu não tenho homem capaz de responder comigo por um projeto desse. Vou até descer. Crie coragem na sua oração de apresentar a Deus as suas condições, de apresentar a Deus os obstáculos que te impedem responder ao que Deus te chama. Está claro? Crie coragem de apresentar, de perscrutar. Às vezes as pessoas vêm comigo e ela apresenta dúvida. Eu falo para ela: de tudo que você me falou agora, nenhuma dúvida está no campo da fé. Está tudo no campo psicoemocional.
Quem tem que te ajudar com ferramentas para entender você é a psicologia, porque você não apresenta questão de fé. Questão de fé é: Deus me chamou e eu sei que os meus obstáculos são esses. Eu quero saber da fé, como a fé me ajuda a enfrentar esses obstáculos para responder ao chamado de Deus. Isso é fé, tá claro? Agora tem gente que não dá conta de entender os obstáculos que a vida dela impõe para ela. E ela vira uma confusão. E não é pecado ter dúvida, é pecado ser guiado pela dúvida, ou negar as dúvidas, negar os obstáculos. Enfrente a sua vida e mergulhe nas condições suas. Se é verdade que Deus conversa com você, ao conversar com você, Deus ajuda você a entrar na interioridade sua e encontrar o que você tem de potencial e o que você tem também de limitações e de obstáculos. Tá claro? Isso chama, na espiritualidade, discernimento. É a palavra. Discernimento. Aí, quando você faz esse enfrentamento de mergulhar, pronto, Deus está vendo em mim esse potencial todo, diz Maria, mas eu vejo em mim um obstáculo. Se Maria, a Imaculada Conceição, viu limitações e obstáculos, o que nós não temos em nós de obstáculos, minha gente, não é não? E não tenha medo deles, e não permita que os obstáculos decidam você e a sua vida. Fale para Deus que você crê firmemente na autoridade da presença dEle, da proximidade dEle em sua vida, e que você, com Ele e com a graça dEle, tem todas as condições de vencer os obstáculos e viver o tempo da graça e ser instrumento e mergulhada na graça dEle. Amém? Reage! Vai! O anjo, Maria apresenta as condições dela, os obstáculos. O anjo responde: não, Maria, já está resolvido. Olha lá. Versículo 35. O anjo respondeu, brada a igreja: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha aqui para a imagem de Nossa Senhora. Sabe por que o Espírito te cobrirá, o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra? Sabe por que sombra? Porque na fé o senhorio será sempre de Deus. Se você é daqueles que tem a presunção de ser senhora e senhor de tudo e dominar tudo, cai fora do ambiente da fé, porque não é aqui que você vai resolver isso. Na fé, o senhorio é sempre dele. Paulo diz que agora, eu vivo repetindo isso, agora nós caminhamos como que as apalpadelas, diz Paulo. Agora vemos na fé, confusamente como no espelho, diz Paulo. Mas sei que eu o verei tal como ele é, diz Paulo. Então, caminhar na fé é sempre ter a convicção. O resultado depende sempre do senhorio de Deus. A sombra significa, da parte nossa, as coisas nunca serão absolutamente o esplendor e o clarão, porque esse clarão só o senhorio. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E aí, o anjo entra com uma informação importante para Maria. Para dizer para Maria: Maria, o que vai acontecer com você, você está apresentando os seus obstáculos. Já tem 6 meses que Deus está agindo na casa de uma parenta sua. Versículo 36, leia. Também
Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. As condições dela. Porque para Deus, nada é impossível. As providências de Deus. Bonito, né? Quando você rezar, não tenha medo de apresentar para Deus as suas esterilidades. De dizer, olha, eu sou infecundo e infértil nisso e nisso e nisso e nisso. Tais e tais situações, como de Isabel, na velhice, eu não tenho condições de responder a isso. Para Deus, para quem nada é impossível, não tem limite seu que ponha limite em Deus. Mas os limites seus são ocasiões do esplendor e do senhorio de Deus se manifestar. Amém? Então reage. Vai lá. Vai. Vai. Exatamente quando você apresenta os seus limites e as suas condições, você vem com o milho e a broa já está assada. É isso. Irmã, irmão, Deus que já está agindo na casa de Isabel, Deus que terminou com o tempo da que era considerada estéril, guiada e conduzida por uma esterilidade sofrida até a velhice, o tempo de medo e de tristeza de Isabel acabou. Para Deus nada é impossível. Agora, tem uma tradução, uma interpretação muito bacana de alguns exegetas que dizem, quando o anjo diz, para Deus nada é impossível, não está querendo dizer para você que tudo o que você quer Ele vai providenciar, não. Sai daqui pensando isso não, tá? Isso é uma interpretação equivocadíssima. Sair daqui pensando que para Deus nada é impossível, então tudo que eu quero e peço a Ele vai acontecer. Não é isso não. Significa que para você permitir que Deus haja em sua vida com a graça dEle e transforme você em instrumento do amor e da graça dEle para o bem do mundo e da transformação das coisas, e você topa, aí nada é impossível. Aqui não está falando de ambições e projetos pessoais meus e seus. Aqui está falando do projeto de Deus, da salvação do mundo, da inauguração do tempo novo. Porque a resposta de Maria é exatamente o resgate do Adão e da Eva envergonhados, escondidos, humilhados e acusando a própria consciência. Versículo 38, vamos lá? Olha a força desse texto. Maria então disse, brada a igreja. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Não precisa mais de anjo quando você resolve sua relação com Deus. Amém? Aí é você e ele. Maria diz, eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Você consegue ver alguma ligação entre a resposta de Maria e a oração do Pai Nosso? Consegue? É o mesmo conteúdo do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu. Reina, que fique do jeito que o Senhor quer. Faça segundo a autoridade da palavra do Senhor. Então, Jesus cresceu numa casa com uma espiritualidade mariana, com um modo mariano de relacionar-se com Deus. Mas agora tem uma questão mais bela. A partir, ao menos, cadê as grávidas? Tem 2 mulheres gestantes aqui. Fique de pé para a gente ver. Tem uma grávida que anunciou domingo passado que está grávida, o casal ali. Mais 2 grávidas aqui.
Vamos dar uma salva de palmas para elas. Parabéns. Pode sentar. A partir do sim de Maria, o Espírito cobriu Maria com sua sombra, o óvulo fecundado no seu útero, e a partir do sim de Maria, um coraçãozinho começou a bater, e a gente começou a ter condições de voltar a ouvir o barulho da presença de Deus no jardim. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Brada! Brada! Não é bonito? A partir do sim de Maria, Deus voltou a fazer barulho perto de nós. Por isso que os evangelhos contam e detalham tanto os gestos e os movimentos de Jesus. Jesus estava saindo da cidade, um cego sentado na beira do caminho gritou. Jesus fala: chamai-o. Jesus estava saindo do povoado, encontrou uma mãe que levava seu filho único para ser sepultado. Jesus chegou perto, tocou o corpo do menino e falou: levanta. Lembra? A partir dessa teologia da proximidade de Deus, reinaugura em Jesus os tempos de um Deus que se aproxima, e nos passos de Jesus podemos ouvir de novo o barulho de Deus. Na mão de Jesus podemos sentir a temperatura afetiva de Deus tocando-nos. Podemos ouvir de volta a voz de Deus dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estão cansados, não tenha medo. E da conversa de Maria, do anjo com Maria, eu disse, inauguraram os tempos messiânicos. O que o anjo falou para Maria, alegra-te, não tenha medo, é o mesmo que os anjos e o próprio Jesus ressuscitado vão dizer para as mulheres na madrugada da ressurreição. Lembra? Alegra-te, não tenha medo. Adão está com medo no jardim, escondendo. O que a outra Maria, Madalena, quando vê Jesus de madrugada, pensa que Jesus, conversa com Jesus, perguntando pelo corpo que tinha sumido, ela pensa que Jesus era o quê? Pensa o quê? Que ele era o jardineiro. E ele é o jardineiro. Ele veio restaurar. Ele veio restaurar a graça da gente viver neste mundo, escutando o jardineiro, o barulho dele, cuidando de nós, cuidando da nossa vida, aproximando de nós. Então, essa Maria do Evangelho, ela não pode ser essa Maria da internet que passa medo nos outros, que fica falando em quem você tem que votar e qual ideologia você tem que correr para ela. Vai nessa não, tá? Essa manipulação da internet, ela é obra de Satanás e não obra de Maria. Tá bom? Seja ela falando o que for, não entra nessa. Em Maria só combina o tempo novo messiânico. Alegra-te, não tenha medo. Que o Natal que nós vamos celebrar daqui a uns dias, você possa refundar e recolocar o comando dessas 3 palavras: alegria, não ter medo, a graça, a proximidade de Deus voltou. Amém? Então incline a sua cabeça e converse. Comece conversando com Nossa Senhora. Foi ela que disse o sim, e é ela que ajuda você também a entender e enfrentar suas dúvidas,
Ela ajuda você a enfrentar seus questionamentos, seus medos, suas tristezas. E é ela que vai tomar também você pela mão e dizer para você: acabe com esse medo, acabe com essa tristeza, acabe com essa vergonha, pare de se esconder, pare de fugir. É Ele. Nossa Senhora diz para você: é Ele que eu gerei no meu ventre, no meu útero, que eu amamentei no meu seio. É Ele que veio ao mundo para dizer: Deus está perto de você. E peça para Nossa Senhora ajudar você a retomar esse caminho de alegria, graça e confiança. Visita-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Visita-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, visita-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te adorar, para te louvar, visita-me, Senhor Jesus. alegra-me, Senhor. Vamos cantar? Alegra-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Alegra-me, Senhor. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma. e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar, alegra-me, Senhor Jesus. de pé, cantando bonito, com vigor, para te adorar, para te louvar. Alegra-me, Senhor. Jesus. Estenda sua mão aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Obrigado, obrigado, porque na cruz, porque na cruz, antes de morrer, antes de morrer, o Senhor me deu, o Senhor me como mãe, deu como mãe, a sua mãe. a sua mãe. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, porque dela porque dela o Senhor nos deu o Senhor nos deu essa ternura essa ternura e se fez que se fez tão perto de nós, tão perto de através da mãe, através da mãe que vai conosco para nossa casa. que vai conosco para nossa casa. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, porque na cruz porque na cruz o Senhor derramou o seu sangue o Senhor derramou o seu sangue para apagar os meus pecados para apagar os meus e encerrar o tempo da culpa, e encerrar o tempo da culpa, da vergonha da vergonha e da humilhação. e da humilhação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A graça chegou. A graça chegou. O seu sangue pagou o preço. O seu sangue pagou o preço. A graça voltou à nossa vida, A graça voltou à nossa à minha vida. a minha vida. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça uma oração de louvor, de agradecimento a Jesus, pela alegria, pela coragem e confiança, que vencem o medo, a tristeza, pela graça que voltou e sempre volta. Agradeça a Jesus, porque Ele é um Deus tão perto, tão próximo de você, que toca você e você pode tocá-lo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E um Deus assim tão perto,
faz você instrumento do amor dele, tocando também quem está do seu lado com um abraço. Deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Para te adorar, para te louvar, alegra-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, alegra-me, Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Para Nossa Senhora também. Palmas para Jesus. Palmas para o Senhor. Palmas para Jesus. Palmas para o Senhor. Amém. Firmes professemos